Olá, irmãos da IPPG, graça e paz. Nós vamos para mais uma palavra pastoral e o título da nossa reflexão da semana, desse domingo, dia 18 de agosto de 2024, é o seguinte: aproveitando as oportunidades. O versículo que vai guiar a nossa reflexão da semana encontra-se em Atos 17, 22, que diz o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Irmãos, inicialmente eu gostaria de dizer o seguinte: todo cristão verdadeiro tem plena consciência do seu dever de evangelizar. Nós fomos comissionados por Jesus, conhecemos o texto que se encontra em Mateus 28, de 18 a 20, em que Jesus comissiona os seus primeiros discípulos e, por consequência, a igreja de todas as épocas para levar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação para aquelas pessoas que estão perdidas e carecendo de salvação. Uns têm mais, outros têm menos, mas o fato é que todos nós temos a plena consciência e da importância que nós temos de falar e de anunciar o Evangelho de Jesus. Dito isso, vale a pena nós levantarmos duas questões aqui. Primeiro, temos aproveitado as oportunidades para falar de Cristo? Segunda pergunta, estamos atentos para com as portas que se abrem para a proclamação do Evangelho? Sem dúvida, essas são perguntas importantes que devem ser pensadas e refletidas por nós. O apóstolo Paulo tinha plena consciência disso. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 16, 9, ele diz algo muito interessante sobre essa questão das oportunidades. Ele escreve, 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Então veja, ele está atento, ele aproveita as oportunidades, elas surgem, elas aparecem, e quando isso acontece nós devemos aproveitá-las. Isso ele disse lá para a igreja de Corinto. No nosso texto em questão, Atos 17, 22, nós podemos ver também que Paulo aproveitou a oportunidade para falar de Cristo, oportunidade que lhe foi concedida naquela ocasião. O contexto de Atos 17 nos mostra que o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, estava realizando. Ele estava na cidade de Atenas, na Grécia, o berço da filosofia grega. Ele estava esperando seus companheiros de viagem missionária, Silas e Timóteo, esses dois companheiros de missão, de trabalho, de evangelização. Eles haviam ficado na cidade de Bereia. Paulo tinha sido expulso de Bereia, ele veio na frente e ele estava em Atenas esperando seus companheiros. Isso está registrado em Atos 17, 14. O texto vai nos dizer, Lucas relata que enquanto isso, ele resolveu dar uma volta na cidade de Atenas e contemplou uma grande idolatria entre eles. Ele vai dar uma passeada lá pela cidade e o que ele encontra são muitos ídolos, uma idolatria muito grande na cidade, muitos altares espalhados pela cidade, e um desses altares aonde ele teve a oportunidade de ver estava inscrito lá no versículo 23, Atos 17, tem um altar vazio inscrito ao Deus desconhecido. Essa é a ponte para que ele aproveitasse a oportunidade para falar de Jesus. É interessante observar também que o texto nos diz que o seu espírito ficou revoltado ao ver o tamanho daquela idolatria praticada naquela cidade. Internamente ele está revoltado, sem entender, sem compreender como é que pode ter tanta idolatria numa cidade. Aliás, um detalhe interessante que alguns estudiosos dizem que havia naquela cidade, havia cerca de 30 mil altares construídos para divindades pagãs, deuses falsos. E eles eram tão religiosos
que eles tinham esse medo de, por acaso, vai que a gente esqueceu algum deus, alguma divindade. É por isso que ele encontra aquele altar vazio, com a inscrição em letras garrafais ao Deus desconhecido. Agora, a raiva e a revolta que ele estava internamente passando dentro dele, ele não expôs isso, mas ele ensinava a palavra de Deus. Diz o texto que ele ensinava, ele dissertava nas sinagogas. As pessoas o confundiram e não entendiam a sua mensagem, o chamaram de tagarela, mas isso ele acaba não expondo a sua raiva que ele estava sentindo. Lucas continua descrevendo aqui em Atos 17, e o texto diz que ele foi levado ao Areópago. O Areópago era um local para debates públicos, onde os filósofos se reuniam para discutir, para falar, mostrar as suas ideias. No texto são citados dois grupos, os epicureus e os estoicos, dois grupos filosóficos que costumavam discutir ali. Estando lá, colocado lá no Areópago, ele aproveitou a oportunidade de anunciar a Cristo. É interessante observar que ele começa elogiando as pessoas presentes ali ao Areópago. A expressão inicial dele é a seguinte, ele diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. É interessante que observem que o que ele sente é diferente do que ele diz. Nem sempre nós dizemos tudo aquilo que nós pensamos. Nem sempre a gente coloca para fora, a gente verbaliza aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está pensando e visualizando. Porque o texto começa dizendo, lá no versículo 16, por exemplo, dizendo que o seu espírito estava revoltado mediante a situação de idolatria na cidade. No entanto, quando ele abre a boca, ele não expressa em nenhum momento a sua revolta. O que ele faz, ele começa elogiando os filósofos, os epicureus e estoicos. Então, o que a gente sente é diferente do que a gente verbaliza. Nem tudo a gente pode falar e expressar. Eu ouvi uma frase há muito tempo, que eu sempre a uso, que diz que o silêncio não erra. De fato, o silêncio não erra. E a Bíblia fala sobre isso, tem hora de você falar, tem hora de você calar. Tem horas que é preciso usar de sabedoria para não aproveitar as oportunidades concedidas por Deus. Agora aqui é importante dizer uma coisa e fazer uma diferenciação. Ele estava elogiando os religiosos lá, os filósofos daquela época, mas é preciso fazer uma distinção muito clara. Religiosidade é diferente de espiritualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é bem diferente da outra. Religiosidade é diferente de espiritualidade. Ele elogia a religiosidade deles, mas isso não significa que eles são espirituais. Então são coisas distintas. As pessoas, via de regra, em geral, elas são religiosas. Elas têm os seus deuses, as suas divindades, a sua idolatria, mas isso não significa que elas são espirituais. Então, religiosidade é diferente de espiritualidade. Neste caso em questão, aqueles homens adoravam muitos deuses, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então ele aproveita a ponte, faz esse elogio dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Na verdade, ele estava preparando o terreno para aproveitar a oportunidade que Deus havia lhe dado, visto que Deus o colocara ali no Areópago, esse local para debates públicos. E vale a pena nós enfatizarmos como é que a história termina. A história termina dizendo que Paulo anuncia o verdadeiro Deus, ele afirma que o Deus verdadeiro criou todas as coisas, isso está no versículo 24, que o Deus verdadeiro não precisava de nada, versículo 25, que o Deus verdadeiro não precisava ser carregado, por exemplo, como os ídolos são carregados, que ele não estava distante dos homens, versículo 27. E Paulo termina falando que Jesus
ele termina falando de Jesus, afirmando que ele há de julgar o mundo com justiça. Versículo 31. Deus designou um dia e um varão por meio do qual ele vai julgar todas as coisas. E esse varão é Jesus Cristo. Jesus foi designado por Deus para isso. Ele tem a autoridade para isso. Lá no final de Mateus 28, na grande comissão, Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele ressuscitou dentre os mortos e pode julgar todas as coisas. Agora observe, tudo se dá porque ele não expressa a sua revolta interna e quando ele verbaliza, ele elogia os homens, talvez como uma ponte para chegar aonde ele gostaria de chegar. É preciso aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, as portas que se nos abrem para que nós preguemos e anunciemos o Evangelho. Eu encerro esta reflexão fazendo a seguinte pergunta: você tem aproveitado as oportunidades para falar de Jesus? Será que a porta ou as portas que se abrem são usadas da maneira correta, de uma maneira que glorifica a Deus? Você tem aproveitado as oportunidades para anunciar o Evangelho? O meu desejo e a minha oração é para que a nossa resposta seja sim, para a glória de Deus e para a expansão do seu reino entre nós. Aproveitemos as oportunidades concedidas por Deus. Que o Senhor nos abençoe.